Oi meninas, hoje eu vou inventar uma coisa diferente, porque a gente está em casa, talvez não consiga um risco, não tenha um risco na mão, então a gente vai criar o nosso próprio risco. Com uma folha 4, ó, a gente vai dobrar essa abinha aqui. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Vamos desprezar, cortar essa parte aqui que a gente vai fazer é um quadrado, a nossa intenção. Cortamos essa partezinha. E agora a gente vai abrir e botar o nosso carbono aqui. Essa aqui é a parte do carbono que risca, ó, que sai tinta. Então, essa parte vai ficar pro lado de dentro do nosso papel. E vamos dobrar novamente. Bem encaixadinho, dobra. Mais uma dobra. Duas dobras, tá? Olha aqui, desse jeito. E agora a gente vai criar uma coisa que é uma mandala. A minha já tá pronta aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz ela, ó. Também dobradinha. E eu criei os meus riscos aqui, ó. A florzinha, o outro detalhe. Eu já tô até com um risco no pano de prato aqui pra vocês verem, ó. É só uma partezinha dela que eu fui criando, deixa eu achar aqui pra encaixar, ó. A gente cria e quando abrir vai estar tudo pronto. Uma ótima sugestão... eu não me sinto tão à vontade para criar essas formas diferenciadas. Vocês podem estar fazendo, faz um bico, um círculo, um coração, e outro biquinho, ó, de uma forma bem simples. Quando vocês abrirem, como o carbono, a parte que estava riscada, ficou para dentro do papel, olha que lindo que ficou. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem umas partes que ficaram mais claras no desenho. Isso porque as partes que estão mais embaixo, elas não vão receber tanta pressão. Então, é bem importante que quando a gente fizer esse desenho aqui dobradinho, a gente coloque bastante pressão na mão para ele ir acontecendo. E agora vamos pintar. Ó, o legal das mandalas é que elas são... é uma coisa bem diferente do convencional, então a gente não precisa estar centralizando no pano, ó. Eu decidi botar a minha bem no cantinho, aqui, porque depois eu vou usar metade dela e vou botar aqui, ó, nesse outro canto aqui, só que em vez de fazer ela inteira, eu vou fazer só uma parte dela aqui nesse cantinho. Mas o importante é a gente estar fazendo essa daqui agora. Eu já escolhi algumas cores. Eu calculei aproximadamente que eu usaria uns 7 tons aqui. Não sei quantos eu vou usar. Deixei algumas tintas separadas de cores bem chamativas, bem bonitas. E vou começar a pintar. Esse desenho não requer um fundo, aquele fundo esfumaçado que a gente faz, porque ele é um desenho mais, como eu disse, não convencional, né? Mas o clareador é sempre nosso bom amigo clareador, a gente vai estar usando para nos ajudar a deslizar o pincelzinho. Então, assim, ó, eu escolho o que eu vou começar pintando. A gente vai ter que pintar sempre de forma uniforme. Pintou esse, vai pintar todos os iguais. Então, esse é um desenho que não precisa valer aquela regra da esquerda para a direita. Pode estar valendo, a gente vai ter que estar trabalhando sempre girando o trabalho. Então, eu já vou deixar clareador passado em praticamente tudo aqui, que eu vou já começar a pintar. Para facilitar bastante para mim, eu já vou deixar ele todo passado. Sugestão: escolher as tonalidades mais claras e vibrantes para essas partes internas. Então, eu vou começar aqui, ó. Lembrando sempre, dar uma boa sacudida na tinta, para ela ficar bem homogênea e bem fluida.
E eu vou começar aplicando esse verde limão aqui no centro desse aqui. Em todos eles eu vou estar passando no centro essa tonalidade verde limão. Exatamente para estar abrindo o centro, para o centro ficar bem iluminado, bem chamativo. E depois por fora eu vou vir com uma cor que dê contraste, que seja bem contrastante ao verde. Não vai ficar legal se eu colocar outra tonalidade de verde junto. Então eu vou dar preferência agora, quando eu vir por fora, eu vou até dar uma olhadinha ali, mas eu acho que eu vou puxar mais pro lado de um laranja, ou um lilás, alguma coisa que dê destaque a esse verde central aqui. Ok, pintada essas partezinhas, eu agora vou ver por fora. Aí eu sempre tento botar pertinho assim, ó, as cores que eu escolhi para ver se ela dá destaque. Se deu dstaque, já começo a pintar ela. É bacana para as mandalas a gente tá escolhendo sempre uma cor cores bem claras, bem vibrantes, porque ela dá um toque bem especial. A gente tem que ter cuidado para não borrar passar uma tinta por cima da outra, porque aqui no caso a gente vai fazer um esfumado, mas só no final. Raramente na pintura em tecido, na pintura clássica em tecido, a gente utiliza contorno, tá? O nosso contorno, ele é sempre o esfumar de tonalidades diferentes. Para fazer esse paninho aqui, nessa modalidade, a gente pode estar brincando, como é uma mandala, na hora que decidir fazer os contornos, a gente pode estar brincando e usando uma cor diferente para esfumar para dentro. Mas aí isso a gente vai conversando no decorrer da nossa pintura aqui, como é que as coisas vão ir acontecendo. Ó, e eu vou molhando aos pouquinhos, que eu não quero correr o risco de borrar, então eu vou pegando sempre aos pouquinhos a minha tinta aqui na tampinha. Quem tem o godê, pode estar usando o godê para botar tinta. Mas como aqui eu tô usando só essa tonalidade, eu vou já direto na tampinha. Eu não vou fazer mistura nenhuma, não vou acrescentar clareador, nada. Porque o clareador eu já tinha passado no tecido anteriormente, né? Então, ó, eu vou preenchendo. Gente, eu gostei dessa combinação que eu fiz aqui entre rosa e verde. Achei que ficou bem bacana. Chamou bem a atenção, ficou bem chamativo. E a minha intenção era essa, criar esse contraste. Tá? Eu vou dar uma pausinha, porque não tem porque vocês ficarem me assistindo pintar o resto todo. E em seguida eu volto com o vídeo pra gente continuar. Pronto, garotas. Eu já pintei, inclusive, aqui, ó. Esses que a gente já tinha passado o clareador. E agora, eu decidi dar um brilhinho aqui nesse azul, que eu achei que o desenho tinha ficado bacana, mas depois de pintado de azul eu não gostei muito. O que eu vou fazer? Eu vou molhar no branco aqui um pincel um pouquinho mais largo e vou fazer tipo um xizinho assim, ó, um cruzadinho. E agora eu limpei o pincel, né, com aquele branquinho que eu fiz, e vou puxar para as pontinhas, ó. Também aqui na lateral, para ele abrir um pouco essa minha tonalidade. Mas eu vou fazer isso, ó, e sempre quando eu for mudar, eu vou limpar o pincel, porque ele absorveu um pouco do azul. Então, para ele manter na mesma tonalidade, ó. Dou uma batidinha, agora eu puxo para cima, para baixo, e aqui também, ó. Basicamente é uma esfumada, né? Cadê meu pituá? Aqui. Se eu ficar com medo de não ter dado muito bom, eu venho com o meu pituá, ó, e bato. Depois de ter aplicado branco,
porque o pituá vai ajudar a dar uma espalhada nesse branco e matar o risco, né? Que eu não tô com a intenção de deixar com risco, a minha intenção é mesmo criar, limpo o pincel, puxo para as pontas, puxo um pouquinho assim de lateral, venho com o pituá bem limpinho e bato para esfumar. Tá? Nesse caso, eu não tô fazendo um acabamento, não é algo que eu deixaria pro final. É algo que eu faço agora porque eu quero aproveitar o azul ainda úmido porque eu quero clarear o azul, eu não tô dando luz. Eu tô clareando esse azul. Ó, botei o branco ali, limpei o pincel, puxo para as pontas, puxo também aqui, ó. Novamente, venho com o pituá e dou uma batidinha. Feito, vou limpar meu pituá para aplicar o clareador. Vou tentar fazer então agora essa florzinha do meio. Já aproveitando que eu tô com o clareador aberto e com o pituá no uso. Esses aqui também são pouquinhos, ó. Pronto, já passei em tudo ali para me ajudar no meu trabalho. Agora eu tenho que buscar um tom que não vai brigar nem com o rosa e nem com o azul. Então, se eu puxar pro vermelho, ele vai brigar com o rosa e com o azul. Eu tenho aqui, deixa eu ver... Eu tenho um lilazinho, o vermelho eu acho que ele vai entrar em contradição ali com o... Então, vou molhar. Eu acho que esse lilás vai ficar bacana. Esse é o lilás, lilás mesmo, não é violeta nem coisa parecida. É o lilás puro. Vou pegar um pincel médio aqui e vou estar aplicando nesses losangos que eu tenho aqui, ó. Tô mantendo a minha mão um pouquinho levantada. O ideal é a gente sempre trabalhar com a mão calçada, né? Mas como esse aqui é um desenho que a gente não tem como fazê-lo da direita para a esquerda, que a gente tem que estar repetindo, eu vou deixar minha mão um pouquinho levantada. E assim, meninas, esse aqui é o meu desenho, foi o que saiu ali, eu saí fazendo uns riscos de forma aleatória, cada uma cria o seu. Vocês viram ali que se eu fizer da forma que eu fiz com vocês, que foi um pouco diferente desse meu, ficou maravilhosa a mandala. Então, isso vai bem da criatividade. E eu tô agora, ó, brincando com esse meu lilás. Ai, faltou um ainda. E eu já vou fazer aquela florzinha do meio também. A florzinha do meio, eu tenho que pensar que aqui eu vou aplicar alguma coloração e eu não posso contrastar ela. Na verdade, eu devo contrastar a cor do meio com essa tonalidade que eu vou escolher para cá. E com esse lilazinho que tá chegando perto. Eu tenho aqui algumas cores que estão me deixando bem na dúvida. Mas eu acho que eu vou ser ousada e vou usar o vermelho carmim. Não. Vou usar essa tonalidade aqui, também não. Essa daqui vai brigar com essa, eu não quero. Eu quero que contraste. Então, eu vou fazer agora uma coisa que a gente vai dar uma esfumadinha, que é aplicar esse azul petróleo bem no centro dessa minha florzinha aqui, ó. Vou limpar um pouco, que eu peguei muita tinta. Nossa, esse azul é bem forte. E vou puxar ele um pouquinho, porque isso aqui ficou uma flor, né? Então, eu vou puxar um pouquinho e novamente eu vou repetir
aquele salmão com azul. Não, e é até engraçado, acabou acontecendo novamente essa brincadeira, essas tonalidades, mas não é uma coisa que eu gosto muito, não. Acontece. E aqui, ó, fazendo isso, eu já vou dar uma... Vou fazer um trabalhado bem diferente. Não, eu não vou nem usar o salmão, eu vou usar laranja aqui, laranja mesmo, laranja puro. Em homenagem ao meu filho que ama laranja e estava agora há pouco aqui em volta, pulando. Aí quando eu disse que eu ia gravar, ele saiu correndo com medo de aparecer no vídeo. Sempre, ó, pintei uma pétalazinha, vou lá e limpo o meu pincel, porque senão ele vai começar a sujar desse laranja e eu não quero que desse azul petróleo que ele tá no meio, e eu não quero que isso aconteça. Ó, pintei 2 pétalas, puxei para cima do azul. Ó, puxei para cima do azul e já vou lá limpar o meu pincel de novo. Novamente aplico laranjinha aqui. E assim, ó, como é uma mandalinha, a gente só obedecendo o critério de fazer as partes iguais, a gente não tem obrigação. Isso aqui não é uma flor. Isso é um desenho. É um desenho, então a gente vai criando os nossos padrões. É um desenho criado por nós, então a gente está criando os nossos padrões aqui. Ó. Puxo um pouquinho. A intenção é só manter uma uniformidade. Eu vou dar uma pausa para terminar essa florzinha e logo logo eu já volto com essas partes aqui. Voltei, garotas. Eu já apliquei o clareador nessas partes que faltam aqui do meu desenho. E agora eu vou pintá-lo. Para estar criando aquele contraste, eu escolhi, ó, esse meu amarelo neon aqui. Ele é um amarelo limão, mas é daquela linha das cores neons que tem a tampinha preta. Eu vou aplicar nessa daqui, ó, bem na frente para vocês verem. E ó, é só literalmente fazer uma pintura cheia, bem cheinha, dentro do traço que a gente já tinha deixado pronto ali. Aplicado isso, apliquei um, vou aplicar outro aqui, sempre tentando trabalhar da direita para a esquerda para evitar borrar. Direita para a esquerda, de cima para baixo. Embora esse desenho, como ele é um desenho circular, ele dificulte a gente trabalhar essa questão do direita para esquerda e de cima para baixo. Mas também, como ele não requer muita precisão, é só mesmo se a gente conseguir pintar dentro do traço já tá ótimo. Eu consigo trabalhar com a mão um pouquinho mais levantada. E lembrem-se, gente, pincel deitado é pincel cansado. E ninguém tá com o pincel cansado, tá o pincel bem descansado, já de 3 semanas, eu acho que a gente tá dentro de casa, que eu já tô tanto tempo trancada que eu já perdi a conta. Ó, e vou fazendo. Eu vou terminar aqui para não ocupar muito tempo no vídeo, até porque depois para fazer o up fica demorado, e já volto. Certo, meninas, eu já iniciei ali a pintura da parte interna. Eu escolhi o púrpura, que o púrpura ele é uma cor mais forte, mais marcante, ele contrasta bem com esse amarelo que eu botei aqui. E vamos finalizar aqui com esse púrpura, sempre respeitando os cantinhos, pouca tinta no pincel, como eu sempre falo. Antes a gente tem que recarregar do que não saber o que fazer com tanta tinta que foi colocada no tecido. Ó. Estão vendo como rapidinha essa pintura? Além de rápida, ela é exclusiva. Só vocês vão ter esse desenho. Porque vocês criaram hoje, a partir do nada, a partir do zero, vocês criaram uma forma muito legal.
e que vai deixar todo mundo de queixo caído. Agora aqui, ó, para essas bolotinhas que eu inventei aqui, eu vou usar esse verde que é o Veronese, se eu não me engano, é o Veronese. Com a bundinha de um pincel eu venho ó, o maior eu dou uma reboladinha, o segundo eu dou um toquezinho mais com ele carregado e o terceiro eu mal encosto, eu só dou um biquinho. Tá? Ó, uma reboladinha, o toquezinho dele carregado e um beijinho. Agora, a gente vai ter que deixar esse nosso paninho dar uma secada pra gente fazer os contornos, tá? Aí, na hora dos contornos, a gente tem duas opções. Eu posso estar fazendo aqui, que eu tenho a caneta para tecido, a preta. Eu posso simplesmente contornar tudo com o preto. Ou a gente pode estar fazendo com a tinta também. Mas eu já vou fazer, eu vou fazer junto com vocês para ficar mais fácil e bem explicadinho para não ter erro depois, né? Que ninguém quer fazer seu paninho, seu primeiro pano de prato original. Esse aqui é 100% original, vai ser criação de vocês. E eu vou cobrar, hein? Eu vou querer ver que vocês me mandem a fotinho do paninho e se vocês puderem tirar uma foto pintando esse paninho durante o processo de fazer, eu vou amar, tá? Vai ser muito interessante pra gente estar mostrando como vencer todas essas nossas dificuldades que estamos passando no momento. Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o nosso paninho. Ok, meninas, eu vou agora fazer um ou outro contorninho aqui para vocês verem. Utilizando, então, agora eu vou utilizar cores semelhantes, cores que a gente chama, são aquelas que estão do lado a lado, tá? Para contornar o amarelo, eu vou usar o laranja. Tinta de um lado do pincel, tiro o excesso. E esse meu paninho tá bem sujo aqui, que ele caiu numa tinta, eu não vou correr o risco. Tiro o excessinho, espero que vocês estejam vendo, ó. E vou começar a contornar esse amarelinho com o laranja. Eles fazem parte da mesma paleta, eles são primos, né? A gente vai andando dentro do círculo cromático com o do amarelo, a gente vai passar pro laranja logo em seguida. Então, como eles são parentes, ó, eu vou tá contornando o amarelo com o laranja. Vocês podem ver, eu tenho laranja ali também. Só que eu tô fazendo só o contorno, então eles não vão tá brigando entre eles. Atenção. E aqui, ó, eu tava gravando o vídeo, acabei me empolgando e eu borrei um pouquinho esse meu vermelho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou só pegar esse que é ainda sujinho do laranja e vou dar uma esfumada nesse vermelho pra dentro, pra nem precisar utilizar um contorno aqui. Eu já vou trabalhar com o próprio vermelho, esfumando. Mas, ó, é bem delicado, bem um carinhozinho, ó, já vou fazendo os outros também, aproveitar que a minha tinta ainda tá úmida. Se ela não tiver úmida, eu teria que dar uma diluída, né? Mas no caso, como eu ainda tô com ela úmida, eu vou fazer a mesma coisa em todos eles. Isso aqui na parte interna, né? Na parte externa, eu vou estar contornando com o laranjinha. Feito aqui, eu escolhi ele dentro da mesma paletinha. Esfumei aqui o miolo, esse miolo que tem que estar mais esfumadinho que os outros eu dei mais talento. E esse aqui também. Com paciência, sem pressa. Esse é um paninho de prato bem rápido de fazer, porque a gente não tem muito esfumado, muito trabalho, então, ó. E a gente pode estar brincando, puxando um pouco mais para cima esses esfumados, um pouco mais para baixo, fazendo um biquinho assim, ó. Dando uma
criando uma forma bonita. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Feito aqui, eu fiz o contorno, isso ali no amarelinho. Agora eu escolhi aqui para fazer o contorno nesse rosa, o vermelho carmim. E agora eu vou ter que ter um super cuidado, porque como é uma forma bem pequenininha, eu vou ter que tirar bem o excesso de tinta, pegar pouquinha tinta, tirar o excesso, ó, pra fazer. Não sei se vocês estão ouvindo aí a gritaria, minhas crianças estão brincando de Uno lá em cima. Eles estão, um não suporta perder pro outro, daí tá sempre briga. Ah, não, eu falei primeiro, eu fiz primeiro. É assim, né? Então, ó, eu venho contornando com essa tonalidade. O carmim é vizinho do rosa, é primo do rosa, né? Os vermelhos, de um modo geral, estão ali pertinho dentro do círculo cromático do rosa. Então, eles no tecido, eles vão dar essa mesclada. E assim por diante eu vou fazendo esses contornos. Aqui, ó, neste azulzinho que a gente já tinha feito, novamente eu vou pegar o azul petróleo que eu tinha já usado lá no meio, que eu até achei que ficou muito escuro aqui. Depois de finalizado eu vou ver o que eu vou fazer com aquilo. Peguei o azul petróleo, peguei um exagero de azul petróleo, por sinal, aqui no pincel, vou até limpar e recarregar de novo. Peguei o azul petróleo e contornei aqui o meu losango. Olha que arraso que vai ficar isso, gente. Ainda mais que nesse losango aqui a gente tinha feito aquele efeito da luz no meio com o branco. E agora aqui, onde eu tenho o lilás, eu vou colocar uma tonalidade de roxo. Na verdade, ó, o violeta, meninas, deixa eu tampar aqui pra cá, não dar sujeira. Já vamos deixar aqui as tonalidades que eu tô usando para contornos separadas, para eu não esquecer o que eu usei. Se eu esquecer, volto no vídeo, né? Mas, ai, esse meu violeta tá bem apertado. Foi. Então, agora aqui, ó, peguei violeta, pincel limpinho. A gente tem sempre que cuidar que o pincel esteja bem limpinho para não mesclar as cores. Novamente, pego um pouquinho de roxo, limpo na minha bandejinha que tá cheia já de coisa e vou contornar esse losango. Pego mais um pouquinho de tinta, tiro o excesso. O excesso é muito importante a gente tirar, porque como eu disse, se faltar tinta, a gente consegue colocar mais. Se sobrar, é complicado. Feito, meninas, espero que vocês tenham gostado. Ah, ainda faltou fazer esse aqui, né? Esse aqui, eu vou mudar a minha abordagem nesse laranja do meio, porque eu achei que ele ficou muito escuro esse do meio. Então, ao invés de fazer um contorno mais escuro nele, eu vou estar fazendo um contorno mais claro. Eu vou estar usando o salmão para fazer o contorno dessa florzinha, ó. Eu vou estar usando uma tonalidade mais clara. Ela quase não aparece, ainda mais que ainda tá úmido o meu laranja, tá? Então, eu vou passar e vou repassar depois. Porque eu quero clarear. Eu achei que essa minha parte interna ficou muito escuro quando eu usei o petróleo ali. Também poderia ter feito, quando eu vi que ele estava mais escuro, ter usado essa técnica aqui de vir com um branco, exatamente o branco, né, para abrir. Mas agora aqui eu tô fazendo com o salmão o contorno do laranjinha. E depois, quando tiver mais sequinho, eu posso repassar esse meu
Quase acabei com o pano agora, quando escapou da minha mão o pincel. Esse contorno eu posso estar refazendo. Não, no caso, vocês fizeram a mesma coisa, acharam que ficou muito escuro aquele do meio. Bora lá, pega o branco, bota uma bolotinha no meio e começa a puxar em direção às pontas, ó. Começa a puxar na direção onde vocês já tinham feito aquele com azul. No intuito de clarear esse nosso azul aqui, que ficou muito escuro. Olha que legal ficou. O que aconteceu? A gente tem o contorno claro, depois aparece o laranja e novamente ele tem uma clareada, mas ele tem esse jogo de cor aqui com o branco. Esfuma bem esse branco, espalha bem esse branco. Quiser depois, depois de seco, brincar, botar uma bolinha de uma outra tonalidade. Tipo essas bolinhas que a gente fez aqui com o cabinho do pincel. Se vocês quiserem, ó, pode colocar 3 bolinhas. Eu vou pegar aqui com esse rosa, acho que é o Tutti Frutti. Não, esse é o rosa rosa, esse não é nem o Tutti Frutti, ó. Eu não vou usar esse rosa aqui não, porque eu já tenho ele no desenho. Eu quero tudo cor original, então eu vou usar o Tutti Frutti mesmo. Tá aqui, ó, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Depois de ter feito massa ontem, já tô até falando italiano. Dá uma reboladinha no meio. Vai lá de novo, dá mais uma reboladinha. Um ponto gordinho, um beijinho. Um ponto gordinho, um beijinho. Um ponto gordinho, um beijinho. Ó, esse beijinho ficou maior que os outros, a gente vai lá e faz os beijinhos maiores. Aqui eu tô com um pincel bem fininho, com a bundinha dele. Pode ser feito com palitinho de churrasco. Pode ser feito com... Tem umas coisinhas... próprio para isso, né? Tem ferramenta própria para isso, eu não lembro agora o nome. Mas eu, na verdade, sempre fiz com a bundinha do pincel mesmo, nunca foi problema para mim. Então agora, ó, beijinho, beijinho, beijinho. Mandala tem muito disso, dessas bolinhas, desse pontilhismo, que fica bem bacana de estar brincando. Gosto também de vir depois criando uma ilusão e botar mais umas bolinhas aqui, mas eu não... se porventura não gostou, eu fiz assim, mas não gostei. Pode vir com o pincel, ó, e fazer riscadinho. Mas eu gostei assim desse meu acabamento. Como eu disse, meninas, depois eu vou recriar ele aqui na ponta. Eu vou terminar de fazer os contornos e já volto.